Nós estamos chegando ao final da nossa jornada de estudo do livro Conduta Sexual. O capítulo 42, um dos últimos capítulos do livro, é Compreendendo os Outros. Como é importante essa virtude de compreender os outros, de amar os outros. Para falar sobre isso, nós temos aqui conosco os pastores Gilmar Filho da Silveira e pastor Marco Góes. E como sempre nós fazemos, vamos falar de culto da família antes. O culto da família é algo muito importante. É a base da estrutura da família. Ter o culto em família, você atrai a presença dos anjos de Deus em família. Pastor Marcos, você lembra de alguma coisa interessante quando a gente fala em culto da família? Certa feita, numa semana de oração para jovens, eu estava verdadeiramente envolvido em que eles fizessem o culto da família, os jovens fizessem o culto da família. E durante aquela semana dei várias sugestões e ênfase para que o culto da família fosse feito. Passado anos, estava eu em um local e um jovem me tocou e disse: professor, o senhor aqui, o senhor lembra daquela semana de oração? Eu disse: sim, olhe, desde aquele dia eu sempre faço o culto da família. E eu fiquei interessado: mas como você conseguiu? Ele disse: olhe, eu tinha muita vontade de fazer, mas eu não conseguia acordar. E eu percebi que eu precisava tomar uma atitude. Então, todos os dias, antes de eu dormir, eu bebia 3 litros de água. E quando dava por volta da madrugada, eu tinha que me levantar. E como eu já estava em pé, eu fazia o culto da família. Meus pais, ao verem a minha determinação, hoje também são adventistas do 7º dia, estão seguindo a palavra de Deus por determinação do culto da família. Ou seja, tem um componente muito interessante na sua história. Claro que o despertador também funciona, né? Mas eu acho que a coisa muito interessante na sua história é que quando você é sozinho, você é um crente sozinho, você também pode fazer o culto da família. Sim. Você vai ter as bênçãos do culto da família, ainda que você faça esse culto sozinho. Muito obrigado pela história, muito interessante. Vamos então ao assunto do livro. Vamos aí. Nós, como igreja, temos que, por vezes, lidar com pessoas que estão em erro. Como é que a gente deve lidar com pessoas que já estão conscientes do erro? Tem pessoas que não estão conscientes, que não querem estar conscientes, mas tem pessoas que já sabem que erraram. Como que a gente lida com essas pessoas? Primeiramente, pastor, eu penso que a gente tem que cuidar para não destruir o respeito próprio, não agir com indiferença em relação a estas pessoas. Qual o resultado no coração, na vida das pessoas, quando a gente, em vez de agir assim, a gente usa palavras ásperas, mordazes, falta de cortesia para com essa gente? Esse é um dos grandes desafios de todos nós, porque nós sempre pensamos que os outros são mais errados do que nós. Eu sou bonzinho da história. Né? E se o outro está errado, muitas das vezes o nosso erro está refletido nos outros, como nós não suportamos em nós, aí nós criticamos o erro dos outros. Nós agimos com desumanidade. Porque rebaixando o outro eu me elevo. Me elevo. E quando nós agimos com desumanidade com algumas pessoas que vivem o conflito dos seus erros, essas pessoas podem estar no limiar da decisão. E Satanás está só esperando uma oportunidade para ganhá-las por uma desumanidade que nós como cristãos usamos para o trato com elas. Claro, agora você quase já respondeu a próxima pergunta, que é: por que a gente deve ter esse tipo de compaixão com as pessoas? Por que a gente deve respeitar, exercer amor por aqueles que erram? Claro, pastor, não somos todos iguais, nós somos diferentes e, naturalmente, alguns não tiveram a educação devida, outros herdaram traços de caráter de seus familiares. Tem desvantagens naturais. Claro, desvantagens naturais, e esta herança os prejudica. E, naturalmente, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Com misericórdia, como Cristo lidou com essas pessoas. E aí entra uma outra pergunta, que é a característica do verdadeiro cristão. Você sabe quem é verdadeiro cristão? Pela maneira como ele trata as pessoas que estão em erro, né? O jeito que eu trato as pessoas erradas mostra se eu sou cristão ou não. Como que a gente reconhece o cristão? É importante ressaltar, pastor, que todos nós, em algum momento da nossa vida, estivemos em uma situação que necessitava de amparo e de apoio, de consideração. O verdadeiro cristão, embora vendo que alguém está no erro, no engano, não o tratará com discórdia. Embora apontando o erro, embora não... Porque aí tem gente que faz um pouco de confusão, né? Tem gente que pensa que o amor cristão
é não apontar erro, é não dizer para o pecador, meu amigo, esse caminho não é o caminho de Deus, não é o caminho que você deve seguir. Amor não é só abraçar. Isto. Amor é apontar o erro, mas quando apontar o erro, fazer com amor, com compaixão, misericórdia. com carinho, com misericórdia. É E verdade. na realidade, como diz o texto, não importa quão baixo tenham caído, nosso papel é estender a mão para levantar. Amém. Através de palavras amáveis, etc. Ainda que porventura tenhamos que fazê-las enxergar onde caíram. E qual é uma das características do verdadeiro arrependimento? Como a gente sabe que a pessoa está verdadeiramente arrependida? A pessoa arrependida, ela tem um desejo interno de mudança de atitude. Então, os esforços sinceros para fazer a vontade de Deus são demonstrações. Porque tem casos assim, eu acompanhei um caso de adultério em um casal. Mas o marido dizia que estava arrependido, chorava, mas não se afastava do ambiente onde estava a mulher que o levou a trair a esposa. Então a gente não vê sinceridade nesse tipo de atitude. Eu choro, estou arrependido, mas continuo frequentando aquele mesmo lugar onde eu encontro a mulher que me levou a trair a esposa, no caso dele, né? Por outro lado, a gente vê pessoas que dizem assim, não, eu quero romper com isso. Chegou a mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de cidade para realmente romper. Aí você vê sinceridade no Tem uma outra atitude, tem um outro estilo de vida, tem uma outra maneira de se relacionar. Claro. Isso é mudança A genuína. gente vê que há um arrependimento, né? É mudança de rumo, não é? É, na realidade, o desejo sincero de servir a Deus com uma nova vida, Amém. deixando o pecado. E Deus recebe essa pessoa para sua honra e glória. isso. Então, como é que a gente pode aproximar essas pessoas de Cristo? Essa é uma das perguntas, está na página 199, 199, o primeiro parágrafo. O que eu posso fazer para aproximar as pessoas de Cristo? Eu acho que nós temos facilitar o caminho destas pessoas, ajudando-as em suas dificuldades, especialmente entendendo as suas fraquezas, ajudando a entender que elas necessitam da mão auxiliadora de Jesus Cristo. E aí a gente já pode colocá-las para trabalhar para Deus, trabalhar na igreja. Quando é que essas pessoas podem ser encorajadas a já começar a entrar no serviço do Senhor, dar estudos bíblicos, essas coisas assim? Nós devemos ser para essas pessoas uma base de encorajamento. E ao ver essas pessoas com o desejo, com a disposição de se envolver no trabalho, é o momento de colocá-las na linha de frente. E ver já que elas estão dando evidências da ação do Espírito Santo na vida delas. Né? O Espírito Santo dá evidências da ação. Então nós já podemos encaminhá-las para o serviço de Deus. E agora a última pergunta, eu acho muito interessante. Como Cristo tratava os caídos, pastor Marco? Qual era a ação de Cristo com as pessoas que caíam? O último parágrafo da página 200 diz assim, ele nunca usou uma expressão que mostrasse que suas sensibilidades não estavam ao seu apreço. Deus tratava as pessoas com amor, com carinho, e diz mais, ele encarava todas com passiva ternura. Cristo, reconhecedor do pecado de cada um, ele sempre tratava as pessoas com esperança. Há esperança para você. Amém. Como eu, então, se Cristo agia assim, como que eu devo tratar os caídos, pastor Gilmar? E isso nos chama a atenção, pastor, porque dentro das palavras que o pastor terminou de colocar, nós temos que entender que nós temos responsabilidades com estes que caem diante de Deus. Nós temos um compromisso com eles. E as palavras aqui colocadas pelo Espírito de Profecia são fortes. Na página 199, no último parágrafo, diz que Cristo nos ordenou restaurar os que são espiritualmente fracos e nos torna responsáveis se por nossa conduta forem levados ao desânimo, desespero e ruína. Ou seja, se nós fomos omissos, não ajudando, não estendendo a mão a essas pessoas, a estas que caíram e precisam do nosso apoio, nós seremos responsáveis diante de Deus pela queda destes. Que coisa impressionante. É forte. É muito forte. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou esses 12 momentos de estudo do livro Conduta Sexual e preencheu aí o seu guia de estudos fielmente. Eu creio que Deus está nos chamando para um ministério de alcance, de alcançar os perdidos, de buscar
Jesus Cristo, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus nunca se afastou dos perdidos. Ele buscava os perdidos para a redenção, para a salvação. Para esse ministério é que o Senhor está nos chamando. A mim, a você, a nós todos. Que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, próximo ano vamos ter um novo programa, Adoração em Família, com estudo de um outro livro que será uma grande bênção para a sua família. Que Deus abençoe. Um abraço e até lá.